Agora a gente vai destrinchar para vocês as intenções de voto para presidente no primeiro turno dividido por região. Vamos trazer os números e aí a gente analisa aqui juntos, Yuri. No Nordeste, que é o que a gente quer falar... Do teu lado, deixa eu chegar um pouquinho aqui, para cá para a gente mostrar tudo. O Lula está com 59, Bolsonaro com 22, 10% outros, nulo, brancos, indecisos, não vão votar, 9%. Lula está lá em cima e Bolsonaro está tentando ganhar voto ali, né? É isso. Olhando o cenário estático, parece, bom, está ali mantida essa proporção de 60 a 20, 3 votos para 1, que Lula tem liderado na região Nordeste. Mas foi a região em que houve maior variação, maior redução da distância de uma pesquisa para outra, de um mês para outro. Claro, a gente, mesmo fazendo as ponderações de margem de erro, que aumenta um pouco mais, no geral da pesquisa a gente está falando de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, nesse recorte regional ali do Nordeste, do Sudeste, a gente fala de 3, 4, sobe um pouquinho mais a margem de erro. Mas mesmo assim, o presidente Jair Bolsonaro tirou 16 pontos, ou seja, teve um avanço. Muita coisa. Muita coisa. Teve algum avanço. O que pode explicar esse avanço? Algumas das ações relacionadas ao Auxílio Brasil, como, por exemplo, a proposta de aumento de R$200, aquela entrega das primeiras unidades do cartão, não só pelo fato de mudar a marca, sair a marca do Bolsa Família, entrar a marca do Auxílio Brasil, mas ter um novo dispositivo de possibilidade de compra eletrônica, que para muitas pessoas pode ser a diferença entre conseguir fazer o uso do benefício na hora e não precisar ir até uma agência da Caixa ou algum posto autorizado da Caixa para sacar o dinheiro e poder comprar o alimento da sua família, isso faz diferença. Tem a questão, por exemplo, de aumento do Vale Gás, que atende muita gente na região Nordeste. Por que a gente vincula tanto, Tainá, o Auxílio Brasil à região Nordeste? Porque aproximadamente, praticamente metade do que o Auxílio Brasil consome em termos de recursos do governo são injetados na região Nordeste. Para ser preciso, 47% dos recursos que o governo já gastou no programa foram para a região Nordeste. Que pega aquela faixa que a gente estava falando, né? Pega aquela faixa de renda de até 2 salários mínimos de renda familiar média, ou às vezes até pode chegar numa franja ali do pessoal de 2 a 5 salários mínimos. Mas, de qualquer modo, quer dizer, e além, claro, das agendas do presidente Jair Bolsonaro na região Nordeste, né? Você estava lá em Salvador, estava todo mundo lá no 2 de julho, mas mesmo antes, Bolsonaro foi até Rio Grande do Norte, foi em alguns estados, foi em Alagoas, teve agenda com o presidente da Câmara, Arthur Lira. A agenda dele e do Lula estão muito parecidas, né? Sim, tem uma espécie de sobreposição em alguns casos, mas de qualquer modo, a região Nordeste foi o que chamou a atenção. E aí, lembrando, região Nordeste, para ficar mais ou menos fácil na cabeça, a gente está falando de pouco mais de 1/4 do eleitorado, 27% do eleitorado brasileiro fica na região Nordeste. Aí a gente passa para a região mais populosa, aquela que tem mais de 40% dos eleitores, que é o Sudeste, que foi aquele spoiler que a gente já começou a dar. Continua a vantagem numérica de Lula em relação a Bolsonaro, mas a gente já pode começar a falar de um empate técnico, de uma possível aproximação. Por quê? De novo, porque aqui a gente reduz, a margem de erro aumenta um pouquinho mais, a amostra é menor, mas e a polarização está bem acentuada entre Lula e Bolsonaro, não tem essa estilingada que Lula tem na região Nordeste. O que para o presidente Jair Bolsonaro é uma notícia importante, na região Sudeste, em estados como o estado de São Paulo, que Bolsonaro tem a chance de compensar a vantagem que Lula tem no Nordeste. Qual é a boa notícia para Lula nesse aspecto? Além de manter essa vantagem numérica na região Sudeste, o fato que os estados maiores da região, São Paulo e Minas, é onde Lula está indo melhor. O estado que Bolsonaro vai melhor na região Sudeste é o Rio de Janeiro e um pouco o Espírito Santo. O Espírito Santo é o menor dos 4 estados daqui da região. Mas aí a gente vai ficar de olho, já fazendo o nosso spoiler para os próximos dias, porque tem pesquisa da Quest, Genial Quest, nesses estados. E aí a gente vai conseguir ver como estão os candidatos desses presidenciáveis nos estados e como eles próprios estão desempenhando. Região Norte e região Centro-Oeste, vou pular o Sul e deixar para o final. Região Norte e região Centro-Oeste são as 2 menores regiões do país em termos de população, de eleitores, cada uma com mais ou menos 7, 8%. Então, se a gente somar, elas dão uns 15% equivalentes da região Sul. E aí, por quê?
Porque essa vantagem que a gente vê expressiva agora, 48-32 para Lula na região norte, ela é expressiva em termos percentuais, mas ela tem uma margem de erro ainda maior e uma possibilidade e pouco efeito no agregado geral da disputa. Da mesma forma, aqui a gente vê uma aproximação, na verdade Lula aqui à frente de Bolsonaro, mas aqui na verdade não considera isso à frente, na verdade aqui é um empate técnico que até porque é uma região que Bolsonaro costuma ir bem. Então é natural que existam essas oscilações numéricas, isso não significa que um está necessariamente à frente do outro, significa que Centro-Oeste, mesmo na região sul com essa diferença de 8 pontos, região norte, apesar dessa diferença alta, e sudeste, é briga muito parelha, muito parelha. Para compensar a vantagem que o Lula tem no Nordeste, Bolsonaro precisa ter certeza que vai ganhar nessas regiões todas, em especial no Sudeste. E por isso que você estava falando da agenda do Lula. Lula foi para o... Tem previsão dele no Norte. Tem previsão, exato. Ele ia sair do Nordeste essa agenda do Norte estava prevista... esse mês para ir para o Norte. Essa agenda da região Norte estava prevista já há bastante tempo, até pela questão da sustentabilidade das políticas ambientais, pela crítica às políticas ambientais do presidente Jair Bolsonaro, e aí por questões de agenda de campanha ainda não conseguiu ir, mas deve ir para Amazonas e Pará, que são os dois maiores estados da região norte. Agora, na região sul, só para concluir uma coisa, esse é um dos aspectos que o PT mais conta. Conseguir fazer uma virada no Rio Grande do Sul, que é um estado que até 2002 era vermelho, era um estado que votava na oposição. Lula conseguiu ganhar em 2002 e depois de 2002 nunca mais ganhou no Rio Grande do Sul, por exemplo. E por enquanto não tem acordo estadual, exato, né? Vale lembrar. Tem toda a Estão rachados. Mas aí tem confusão para todo mundo, né? Mesmo no bolsonarismo tem aquela divisão, Onix, Lorenzoni, ex-ministro, candidato ao governo, a postura do senador Luiz Carlos Reins, tem a divisão da esquerda, com Beto Albuquerque e o Edgar Preto. O Edgar Preto é o candidato do PT, Beto Albuquerque do PSB tentando a junção. O Eduardo Leite, ex-governador, voltando pelo PSDB, ainda não se entendeu com Gabriel Souza do MDB. Ou seja, e já respinga na Simone Tebet. Tá uma peleja só lá entre os chimangos maragatos e tudo mais. Entendedores entenderão.